Destaque final do professor Marco Antônio Villa. O fracasso dos partidos políticos não é o fracasso da política. Eu acho que isso me parece uma questão fundamental no Brasil de hoje. E nos últimos anos, 3 anos especialmente, se fôssemos fazer um corte, há um interesse muito grande por política no Brasil como nunca houve. É difícil encontrar um momento na história dos séculos 20 e 21 com tanto interesse pela política como nesses últimos anos. As pessoas e as redes sociais, claro, têm um papel muito importante nisso, a mobilização popular, isso é muito relevante. Por outro lado, as pessoas que querem fazer política no sentido clássico de participar da gestão do Estado, quer dizer, não é no sentido lá antigo da cidade, mas aqui do Estado, do seu país, encontram sempre obstáculos. Como participar? O instrumento seria se está afiliado a partidos políticos, ser candidato ou ter uma vida orgânica no interior dos partidos políticos. E os partidos políticos vivem uma crise terrível. Então é curioso parece um paradoxo. Ao mesmo tempo que você tem um enorme interesse por participação na política, você tem os partidos quase que blindados, controlados por determinadas lideranças que têm um monopólio de quem deve admitir ou não no interior do partido. Essa crise de partido não é nossa, vale lembrar, você tem na Europa esse problema se manifestando em democracias que algumas não tão longas, mas que está muito presente. O caso da Itália, a criação do Movimento 5 Estrelas, que é quase que, eu não sei porque ninguém fala nisso no Brasil, um movimento que nasceu de contestação ao sistema político partidário italiano e que hoje tem 1/4 do parlamento e tem prefeituras importantes, como por exemplo a da cidade de Roma. No caso da Espanha, já um fenômeno um pouco diferente, surgiram 2 grupamentos de movimentos da sociedade civil, um o Podemos mais à esquerda, o outro Ciudadanos mais à direita, tal, e que tem presença importantíssima no parlamento. Aqui no Brasil, estranhamente, os movimentos que surgiram no processo de impeachment de Dilma Rousseff, eles foram fundamentais, mobilizaram milhões e foram determinantes no processo vitorioso que foi retirar os petistas, os criminosos do poder, e seu projeto criminoso do poder, expressão consagrada por Celso de Mello num dos votos da ação penal 470, o processo do mensalão. Porém, e hoje a contradição, muitos desses movimentos, portanto, independentes da sociedade civil, desejam entrar nesses partidos carcomidos que estão aí, que resolvem, inclusive, alguns mudar de nome. O PMDB quer voltar a chamar-se MDB. O DEM quer chamar Muda. O PTN virou Podemos. O PSL quer virar Livres e assim por diante. Eles acham que o problema é mudar de nome. E esses movimentos começam a entrar nessa estrutura podre, carcomida, que representa o que é de pior e que não é possível mudá-la. Ao invés de manter a autonomia desses movimentos, continuar a questionar esse sistema, fazer política, mas não no interior dos partidos, né? Colocar a questão da participação, enfrentar a questão da necessidade de democratizar o Estado brasileiro, eles acabam sendo seduzidos pela velha política. E aí perdem até, de um lado, a sua importância e o seu discurso vai ficar enfraquecido. Imagina um líder desses movimentos da sociedade civil ser candidato a ser derrotado. Ele não pode voltar para o movimento, porque vão falar, ele fala isso porque ele perdeu a eleição, olha, e por aí vai a discussão. Ou seja, é fundamental esses movimentos manterem a autonomia, não participarem desta política carcomida, mas se manterem de onde eles estão. Ou seja, dessa política ética e republicana que as ruas apontaram e que no momento ainda nós não temos no Brasil. Ou seja, o fracasso, portanto, dos partidos políticos não é o fracasso da política.